Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre minha última leitura, que foi A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Bom, quem me acompanha nas redes sociais, naquele @, viu que eu fiquei realmente muito impactada com esse livro, que ele me comoveu muito, que eu fiquei assim sem palavras e que, como vocês sabem, se viram o vídeo da minha TBR, né? Os livros que eu queria TBR, da minha maratona de inverno, maratona literária de inverno, que se encerra agora dia 4 de julho. Eu tinha escolhido, então, o livro novo da Helena Ferrante para poder fazer parte dessa maratona, porque eu tinha certeza que eu ia ler muito rápido. E era um dos livros que eu mais queria ler e que já tinha aqui em casa. Então, veio nessa edição, que eu já mostrei várias vezes, linda, perfeita, do Clube Intrínsecos. Tudo que eu tenho pra dizer é: leiam esse livro assim que vocês puderem. Eu fiquei até meio assim, pensando, nossa, eu vou fazer um vídeo deixando as pessoas com vontade de ler um livro que elas não vão poder ler agora. Mas a boa notícia é: a Helena Ferrante tem outros livros. E se você não leu os outros, leia os outros. Porque, assim, o que a gente tem nesse livro é a Helena Ferrante. E é por isso que ele é tão maravilhoso. Então, se você não leu os outros dela ainda, é isso. Leia os outros. Vai de cabeça na tetralogia, que com certeza você consegue ler até sair esse próximo livro. Ou se você já leu a tetralogia e quiser um mais rapidinho, lê A Filha Perdida ou Dias de Abandono. Eu tô pensando em fazer vídeos para esses outros livros da Helena Ferrante aqui pro canal, porque são livros muito especiais e importantes para mim, e dos quais eu sempre falo muito para as pessoas, então seria legal ter um vídeo assim já aqui sobre isso, porque a Helena Ferrante merece, e porque por mais que eu fale 1000 vezes, nunca vou dizer suficientemente tudo aquilo que eu tenho pra dizer dos livros. E, enfim, todo o meu amor por eles. Mas vamos para A Vida Mentirosa dos Adultos. Primeiro, a capa que vai sair pela editora Intrínseca é essa daqui. Veja, é uma moça dentro de uma casca de ovo. Tenso, né? Eu acho que podia ser muito melhor do que isso. Tendo em vista que as outras capas da Helena Ferrante da Intrínseca são super bonitas, da Filha Perdida, Um Amor Incômodo, eu acho que podia ter seguido aquela identidade visual, sabe? Mas não vai ser perfeito dessa vez. O que importa é que o livro é sensacional. Por exemplo, eu acho que eles sempre mandam, né, uma revistinha no Clube Intrínsecos, e aí as imagens, olha só isso, se fosse essa capa, olha isso daqui. Aí sim eu ia gostar. Tipo, um rosto pintado, ou mesmo essa daqui, sabe? Tudo bem que eu preferiria que fosse uma mulher aqui, né? Mas faz muito mais sentido e fica muito mais bonito do que aquela moça naquela casca de ovo. E a capa original mesmo, em italiano, não tem nada a ver com isso. Põe aqui a capa, amor, pra eles verem. Não tem nada a ver. Então não dá nem pra dizer, ai, mas é porque a gente fez uma versão igual a do italiano. Não colou. Quero muito saber de onde veio a inspiração pra essa capa aí. Mas, enfim, deixemos a capa de lado. Este livro... Meu Deus. Eu vou ler o início do livro porque vale a pena. E desculpe se você não gosta disso, você pode pular, mas vai valer a pena, porque, repare, todos os inícios da Helena Ferrante são incríveis. Aliás, todos os inícios dos livros bons são incríveis, né? Você já parou pra analisar que geralmente a grandiosidade de um livro já está presente no primeiro parágrafo, porque no caso da Helena Ferrante é bem isso. E eu vou ler o primeiro parágrafo, então, de A Vida Mentirosa dos Adultos, porque ele é bombástico, ele já traz, assim, o mote da narrativa, a questão central, digamos assim como acontece no Dias de Abandono, assim como acontece em A Filha Perdida, assim como acontece em qual mais... Amiga Genial, enfim, em todos acontece isso. O Amor Incômodo também. Então, voltem lá nos primeiros parágrafos e vocês saberão do que eu estou dizendo. Olha só, eu achei realmente muito incrível. 2 anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha mãe que eu era muito feia. A frase foi pronunciada a meia voz no apartamento que meus pais recém-casados compraram no Rione Alto, no topo da via San Giacomo dei Capri. San Giacomo dei Capri. Tudo, os espaços de Nápoles,
A luz azul de um fevereiro gélido. Aquelas palavras, ficou parado. Eu, por outro lado, escapei para longe e continuo a escapar também agora, dentro destas linhas que querem me dar uma história, enquanto, na verdade, não sou nada, nada de meu, nada que tenha de fato começado ou se concretizado. Só um emaranhado que ninguém, nem mesmo quem neste momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma história ou se é apenas uma dor embaralhada, sem redenção. Fala sério. Não é lindo? Prestou atenção? É lindo! Meu Deus! Meu Deus! Quando eu li isso, eu falei assim, mamma mia! Eu vou ter uma Helena Ferrante aqui, ó, 5 estrelas na minha mão, sem dúvidas! Gente! Enfim, continuando. Nesse livro, nós vamos ter uma narradora protagonista muito apaixonante, pelo menos eu amei estar perto dela e não queria ter me despedido dela, que é a Giovanna. Ela é uma garota de 12 anos. Nós vamos acompanhar alguns anos, então, da Giovanna. Eu queria que fosse um romance de formação, ou seja, que a gente acompanhasse da infância até a velhice, tipo Amiga Genial mesmo, porque eu queria que esse livro fosse uma tetralogia outra, sabe? Eu não queria que ele acabasse. Mas, infelizmente, não será assim. Nós vamos acompanhar apenas alguns anos da vida dela. Acredito que uns 4 anos a gente vai acompanhar. E exatamente nesse período da vida que acontece o rompimento da infância, né? Essa desilusão da infância e a chegada da puberdade, da adolescência, da vida adulta. Então, todos nós que não somos mais crianças e que formos ler esse livro, nos identificaremos em alguma medida com o que ela passa aqui. Em questões mais gerais, como as questões de não querer se vestir de determinadas formas. Por exemplo, tem um momento que ela só começa a usar preto e ela tem um comportamento mais agressivo para com os outros. Ou com relação ao corpo, ela se acha feia. E depois dessa frase do pai dela, de que ela estava feia, que na verdade ele não disse bem isso, sim, né? Mas depois vocês vão ver. Isso diz muito, assim, da nossa puberdade, né? Do momento em que o nosso corpo tá todo esquisito, o nariz tá gigante, e o dente, a boca, e a gente vê aquilo tudo crescendo, e é pelo daqui, pelo dali, cheiros estranhos, e meu Deus, será que um dia eu vou ser alguém amável, alguém digno de ser amado por outra pessoa? Então é um momento muito conturbado. Eu acho que a Helena Ferrante, ela conseguiu, assim, maravilhosamente bem representar essa fase da vida, porque nos outros livros nós temos sempre mulheres adultas, ou já até idosas, no caso da Helena Ferrante na Amiga Genial. Aqui nós temos uma adolescente, né? Então é difícil, eu acho muito difícil você conseguir encontrar um tom para todas as faixas etárias, vamos dizer assim, ou para representar cada fase da vida. E aqui ela encontrou esse tom, sabe? Ficou um livro realmente muito bom, com situações muito verossímeis, assim, não tem nada aqui que eu fale, nossa, impossível de ter acontecido, ou não conheço alguém que não tenha passado por isso, ou nossa, não vivi nada disso, sabe? Não, muito pelo contrário. Eu acho que, assim como os outros livros dela, esse é um livro que traz situações das quais nós nem nos lembrávamos que tínhamos vivido, ou muitas vezes esquecemos, exatamente por não querermos lembrar delas, e que aqui são trazidas de uma forma muito bem representadas, muito bem feitas, sabe? Então, muito maravilhoso. E aí nós vamos ter, então, a Giovanna, essa garotinha de 12 anos, que é filha única de duas pessoas em Nápoles que são professores, ou seja, são pessoas intelectualizadas. Ela é uma garota que foi criada nessa família que é aparentemente super pra frente, assim, não é tão apegada a algumas tradições, não é tão rançosa e tradicional, mas nós vamos perceber ao longo do livro que mesmo a família mais pra frente tem muitas tradições difíceis de serem quebradas. Enfim, ela teve uma educação mais libertária, digamos assim. E esse pai dela, o Andrea,
Freud curtiu este livro, teria curtido esse livro de um nível incrível, assim, Helena Ferrante já nos declarou em Franto Maglia, que é um livro de não ficção, né, se é que nós podemos chamar assim, da Helena Ferrante, em que são apresentados vários excertos, assim, de comentários que ela fez, e-mails, cartas... Ai, tá caindo aqui. Cartas, entrevistas. E aí, em uma dessas, ela fala que ela leu tudo do Freud, que ela gosta muito da psicanálise e que, inclusive, isso está muito presente na obra dela. E assim como a gente viu nos outros livros, que sim, está muito presente a psicanálise no livro dela, nos livros dela, aqui eles também está. Então, assim, a relação da Giovanna com o pai é muito freudiana. E com a mãe também. E, assim, todas essas questões que aparecem no livro, eu acho que podem ser analisadas de uma maneira muito rica pela teoria da psicanálise, com aspectos da psicologia, assim. Então, isso, de fato, é um aspecto muito importante do livro. E que, se você tiver, então, esse gosto por leituras que tem uma veia psicológica, vamos dizer assim, que a gente pode ler a partir de teorias da psicanálise, você com certeza vai gostar desse livro. E aí, seguindo, a Giovanna começa... O grande problema dela aqui, desse livro, começa com o pai dizendo, então, que ela se assemelha à tia Vitória. Só que a tia Vitória, que é a irmã dele, é uma mulher com quem ela não tem contato, é uma mulher que os pais sempre falam mal, de quem os pais sempre falam mal, ela não tá presente em nenhuma foto, e é engraçado, porque o movimento da Giovanna é de, tá, já que eu pareço com ela, e já que isso é tão horrível pros meus pais, e assim, ela sofre, gente, é um sofrimento genuíno. Se você já foi adolescente e já teve essas questões, assim, com os pais e tudo mais, você vai saber que é genuíno, você vai entender que não é mimimi, isso é real. Ela chora de verdade pensando nessas questões. E ela vai atrás, então se eu apareço com ela, eu quero ver como ela é, né? Mesmo que ela seja horrível, já que esse é meu destino, então deixa eu ver quem ela é. E aí ela pega, sem os pais saberem, as fotos, e aí ela percebe que todas as fotos que a Vitória está, ou estaria, supostamente, ele pintou, assim, com retângulos pretos, assim, ele cobriu literalmente a irmã das fotos, ou seja, ela é uma pessoa tão execrável que ele não quer nem fotos, nossa, cuspi aqui, né? Que ele não quer nem fotos em que ela esteja presente. Então, assim, imagina você ouvindo isso do seu papai amado, da pessoa que você mais acha incrível e inteligente e tudo no mundo. Deve doer muito. Enfim, ela começa a passar por isso. E aí ela decide que ela quer se aproximar, então, dessa tia, ela quer conhecê-la. E os pais, como eles são tão libertários, tudo bem, se essa é uma decisão sua, você vai fazer isso. E aí, então, começa essa grande narrativa que nós não queremos largar, assim, você começa, meu Deus, tá, agora ela vai contra a tia, aí, tá, eu vou parar nesse parágrafo, mas no próximo, ela já, sabe, no próximo capítulo, ela já indo atender a porta, então, assim, você não quer parar de ler. De fato, não é um thriller, não é um romance policial, mas ele é tão instigante quanto pra você querer saber o que vai acontecer. Porque nada que é morno, nada que é... esse aqui podia não existir. Ou, esse personagem aqui... Não, é tudo muito bem construído, assim. É tudo muito bem narrado e amarrado. E são personagens, de fato, muito apaixonantes. Ou, no mínimo, interessantes, porque nem todas são apaixonantes, né? Vocês vão ver. E aí, a gente vai acompanhar, então, alguns anos da vida dessa menina, que vai passar a enxergar os adultos, principalmente os pais, como figuras não tão perfeitas assim, não tão puras, não tão brilhantes e míticas e com aquele glow maravilhoso que a gente vê em algumas pessoas, e aí de repente aquela imagem se parte, não é mesmo? Talvez por isso tenha aquela casca de ovo, né? Talvez, não sei. Mas é muito bonito, assim, o momento. Eu não vou ler aqui porque é muito legal acompanhar até onde ele chega. O momento em que ela declara, aqui foi o fim da minha infância, sabe? O que ela viu, o que ela entendeu e como ela se sentiu no momento em que aquela casca se quebrou, sabe? Em que
aquele encanto, aquela beleza, aquela imagem que ela tinha pelos pais não existe mais. E aquela ingenuidade que geralmente ela sentia e que ela trazia para sua visão de mundo também não tá mais lá. Então, é triste esse processo, doloroso, né? Mas tá aí, estamos aí todos, né? Pra ver que a gente sobrevive a ele. Ou não, né? Porque tem umas pessoas meio querendo ser criança pra sempre, né? Mas a Giovanna, ela é uma pessoa muito perspicaz, ela é irônica, ela, assim como eu já disse, ela é muito leitora, então, ela tem uma devoção, assim, aos livros, isso é muito bonito. Tem um momento em que um personagem diz pra ela, nossa, você diz coisas muito inteligentes, muito interessantes, você sempre tem alguma coisa pra dizer, daí ela diz, mas isso é por causa dos livros que eu leio, porque tudo que eu falo, eu imagino um personagem dizendo, sabe? Eu imagino um dos personagens desse livro que eu li dizendo. E isso é muito verdade. Eu me senti muito representada ali. Então, é muito, muito bom nesse sentido também. E aqui nós vamos encontrar características que aparecem em outras obras da Ferrante, que são maravilhosas, que dão, assim, pano pra manga pra gente escrever muitas análises, e que estão também naquele livro, Helena Ferrante. Cadê? Uma longa experiência de ausência, da Fabiane Sestes. Tem muito aqui desse livro que ela analisa nos outros que a gente pode trazer para esse. Por exemplo, na questão do dialeto. Em Nápoles, existe o dialeto, né, napolitano e o italiano formal, vamos dizer assim. E a personagem Giovanna, assim como os pais da Giovanna, eles falam dessa forma formal, eles são acadêmicos, eles são professores na escola, e ela é filha deles, então ela tem essa educação com o italiano puro, vamos dizer assim. Enquanto essa família que ela vai conhecer, essa tia e os primos, enfim, eles têm o dialeto, ele tem esse tom que a Helena Ferrante sempre traz, que é essa marca da vulgaridade, da linguagem do dialeto. E o que acontece aqui é um movimento inverso. Ai, eu vou ter que beber água. Eu tô com mania disso, de ficar com um pouco de água e demorar pra engolir, sabe? E aí, em vários momentos, ela quer se apropriar desse dialeto. Então, o que não acontece nos outros livros, que na verdade elas querem apagar o dialeto, elas querem se emancipar, né? Vamos pensar na Lenu, por exemplo. Ela sai de Nápoles para poder se emancipar, então ir para o mundo acadêmico como uma via de mudança, de transformação e de ascensão na vida. Aqui, ela já está, de certa forma, numa escala social mais superior do que esses familiares dela, vamos dizer assim, mais acima do que os familiares. E ela quer descer, assim, é como se ela quisesse conhecer as origens. E também é um movimento muito interessante, porque no texto isso fica marcado de que ela vai descendo mesmo pelos bairros, é um movimento geográfico de descida, os verbos que ela usa, as palavras que ela usa são disso, de encontro, ir ao encontro de algo que está embaixo, que está escondido, que está num ambiente escuro. E assim, essas imagens me vêm muito carregadas daquilo que tá mesmo na sombra, daquilo que tá mesmo no inconsciente, daquilo que você não conhece mesmo, que você precisa ir se confrontar, sabe? Então, de certa forma, eu acho que é um livro que narra a jornada dessa garota em busca de si, sabe? Em busca de se conhecer. Então, é uma jornada de autoconhecimento e que, obviamente, não se encerra, mas que fica muito bem, assim, ela é muito bem concluída, vamos dizer assim. Não se encerra, mas é muito bem concluída. Nossa! Parabéns, Beatriz! Mas que o livro se conclui de uma forma muito boa, porque faz muito sentido para essa jornada dela, ele ter encerrado daquela forma, e é também bastante verossímil. Então, eu acredito que tem esse movimento, assim, dessa personagem fazendo-se esse resgate dela mesma, sabe? Ela quer saber quem ela é, para além da imagem que tem dela, para além do físico dela, que ela não se reconhece, que ela se vê toda desproporcional e estranha,
para além das comparações, ai, você é igual a sua tia, ou você é igual ao seu pai, para além do você é uma menina do bairro X e você é inteligente, ela quer saber quem ela é de verdade, então ela vai se testando de várias formas e vai aí enveredando caminhos para fazer essa travessia. Eu fiz algumas anotações aqui, para não esquecer de nada. Outra questão que fica bem marcada na diferença social da família da Giovanna é os pais dela são acadêmicos, portanto, são pessoas de uma classe social superior, e a tia dela é faxineira. Então, veja só, né? Bem cravada aí essa diferença social. Tem a questão geográfica, então, eles moram bem ao sul ali, então ela vai descendo cada vez mais para chegar no bairro onde a tia mora com os familiares. Então, e de um lado para o outro, a gente não vê só uma pequena diferença, a gente vê um abismo, sabe? De fato, é um caminho longo, não é uma questãozinha que se diferencia. Depois, de alguma forma, a Giovanna vai encontrar um dentro de um e um dentro do outro, sabe? Porque no final somos todos parecidos em alguns aspectos, mas dá pra gente olhar de uma forma bastante antagônica os dois extremos, sabe? Tanto da questão da língua do italiano puro pro dialeto cheio de vulgaridades e palavrões e palavras hostis, ou os movimentos contidos para braços e mãos e bocas e gestos do outro lado da família. Então, tem isso também bem marcado. Um livro que vai suscitar essa questão das ficções que a gente cria para a nossa vida, né? A Joan Didion tem uma frase muito bonita, eu vou deixar aqui depois, porque eu não vou lembrar ela de cabeça. Mas, que diz que todos nós temos a nossa própria ficção, que a gente escreve e que faz, na verdade, o sentido da nossa existência, né? Nós damos para as nossas vidas linhas de ficção que nós escrevemos que fazem sentido pra gente, para que a gente continue de fato existindo. Então, é um livro que vai dizer também sobre isso, sobre essas ficções que nós criamos, sobre nós mesmos, sobre as ficções que criam ao nosso respeito, sobre as ficções que vem com a nossa família, e que muitas vezes a gente se vê no meio dessa narrativa sem entender onde ela começou, onde ela vai terminar, quem é o sujeito aqui, que frase é importante nesse contexto, mas são ficções que nos impregnam e que no fundo são a nossa vida, né? É a nossa autoficção, aí, como a gente se coloca e como a gente se descreve. Então também é uma forma dela querer se ficcionalizar de uma forma autoral, dizer de si aquilo em que ela se reconhece e não apenas o que os outros dizem sobre ela, a Giovanna. Tem uma frase em um texto da revistinha que vem junto com o livro, da Intrínsecos, que é da Diana Corso, que está escrito assim: a descoberta da humanidade falível de nosso pai e nossa mãe. E é muito isso, assim. Esse momento da vida, para muitas pessoas não acontece na puberdade, na adolescência, vai acontecer depois na idade adulta, ou ainda vai acontecer, vai saber quando. Mas aquele momento em que a gente descobre que os pais não são aqueles seres divinos, eles não estão naquele pedestal, naquele altar, e que eles são humanamente falíveis, né? E é isso que a Giovanna que vai experienciar de várias formas e de um jeito, assim, que é muito bonito de a gente ler. É muito, muito bom saber que esse livro existe, que esse livro foi escrito a tempo de chegar nas nossas mãos agora em plena fase em que o mundo está praticamente apocalíptico, não é? Que estamos todos nós dentro de casa. Então, assim, ter um livro da Helena Ferrante para ler em meio a tudo isso é um deleite. Eu não sei nem explicar. É quase como um milagre, um presente divino. Mas voltando, tem outro aspecto também que vai aparecer bastante nesse livro e que aparece nos outros livros da Ferrante com relação ao bairro, né? É a violência.
Nós vamos ter algumas cenas, assim, de violência que representam muito aquela época, que representam muito Nápoles, mas que também representam São Paulo, de certa forma. Infelizmente, é uma cidade que se assemelha com o nosso contexto daqui, então a gente vai também reconhecer como verossímil esses contextos violentos, infelizmente. E que mais que eu posso dizer? Leiam Helena Ferrante, leiam esse livro, ele é maravilhoso. Eu, assim, me desculpem por trazer tão poucas palavras em tão muitos minutos, mas para poder expressar, assim, todo o meu amor por esse livro, eu precisaria de um vocabulário, ou de um tempo, ou de alcançar um estágio que talvez eu nunca vá possuir, porque é um estado de encantamento que eu nem sei se as palavras alcançam. E é bom, dá um quentinho assim no coração, saber que esse livro existe, saber que eu posso recomendá-lo, emprestá-lo, saber que outras pessoas vão ler e vão se questionar a respeito das coisas que eu me questionei, ou que vão se identificar, ou que vão achar esquisito, vão achar estranho, sabe? É muito bom saber que esse livro existe, saber que essa autora existe. Espero que ela esteja escrevendo agora, inclusive, tô brincando, né? Meu Deus. Espero que ela esteja se cuidando em meio a essa quarentena, pelo amor de Deus. Helena Ferrante, usa máscara, álcool gel, não sai de casa, dentro de casa, por favor, se cuida. Mas, brincadeiras à parte, nota 10, nota 1000 para esse livro maravilhoso. E queria poder ficar aqui falando dele, falando de algumas partes, mas assim, ele foi muito amado, veja bem. Uau! Eu, de fato, gostei muito. Tem páginas que eu queria grifar inteira. E é isso, ela... Olha só, acabei de abrir numa página. Abracei-a como se de fato a amasse. E quem sabe, talvez fosse verdade. Eu não estava entendendo mais nada dos meus sentimentos. Quem nunca, não é, Giovana? Quem nunca? Você entende bem. Muito sábia a nossa pequena Giovana. Deixem a Giovana mostrar a vida para vocês também. Deixem a trajetória dela, o percurso dela também fazer parte do de vocês, porque com certeza será muito engrandecedor e apaixonante. Me conta então se você já leu algum livro da Helena Ferrante, se você já leu esse livro porque você assinou o Clube Intrínseco como eu apenas para recebê-lo, ou se você está ansioso, ansiosa, esperando para esse livro sair logo e você poder lê-lo. E muito obrigada por acompanharem o canal. Um beijo e até a próxima.